Olá, sejam bem-vindos ao nosso 10º dia desse propósito de 21 dias de oração, jejum e meditação na Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e hoje eu quero falar com vocês sobre o capítulo 10. Então, se você puder pegar a sua Bíblia ou se puder, nesse momento, conectar o seu coração com o Senhor, eu tenho certeza que Ele tem algo especial para falar para você. E diz assim a Palavra de Deus no capítulo 10 de João. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome. Gente, essa frase, ele chama suas ovelhas pelo nome, é algo surpreendente. Nós estamos falando aqui de Jesus, nós estamos falando aqui do próprio Deus, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Alguém que poderia muito bem estar muito ocupado com tantas coisas mais importantes do que os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas ainda assim nós temos essa convicção, através da sua palavra, de que servimos um Deus que nos conhece pelo nome. Gente, isso é precioso demais. Você já admirou alguém famoso que te inspira e assim, às vezes a gente não tem esse anseio de, nossa, o meu sonho é conhecer tal pessoa. O que realmente nós queremos é que essa pessoa que nós admiramos nos conheça, porque a gente conhece ela, mas o nosso desejo é que ela nos conheça. Já pensou você ter um artista que você admira, te conhecer pelo nome? É uma sensação, um privilégio, é uma alegria que dá no nosso coração quando a gente pensa sobre essas coisas. Agora eu quero trazer você aqui para o texto. Você já parou para pensar que a pessoa mais importante de toda a existência da humanidade, de todo mundo, a pessoa que criou tudo isso que existe, ela te conhece pelo nome? Não é apenas você conhecer Deus, saber que Ele criou os céus e a terra, que Ele está lá no seu trono de glória e que Ele está muito ocupado para se lembrar de você ou de qual é o seu nome. Gente, isso é muito precioso. Deus te conhece pelo nome. Ele sabe os seus pensamentos, Ele conhece as suas necessidades. E eu não consigo ver privilégio maior do que esse. Então, não importa qual seja a decepção do seu coração ou o desânimo que hoje possa estar batendo na sua porta por causa de rejeição, por causa de sentimento de insignificância. Eu não sei o que pode estar passando com você hoje, mas eu quero te dizer que você tem um Deus, Criador dos céus e da terra, que conhece você pelo nome. O profeta lá no Antigo Testamento, ele fala que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Isso na nossa realidade é muito difícil de acontecer. Como que uma mãe esquece do filho que ela tem que amamentar a cada 2 horas? Ainda que essa mãe esqueça do seu filho, que é improvável. Porém, o teu Deus tem o seu nome escrito nas palmas das suas mãos. Isso é tão lindo, porque nas palmas, quando a gente lembra do sacrifício de Cristo, de Jesus, e a Bíblia nos ensina que as marcas em suas mãos estarão ali em seu corpo pela eternidade. Então Jesus, ele ressuscitou, ele ganhou um corpo glorificado, ele não tem mais as feridas abertas, mas ele tem as marcas nas suas mãos. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele olha para a marca em suas mãos, ele lembra de você, ele lembra do teu nome, porque foi por você que ele se sacrificou naquela cruz. Gente, isso é precioso demais. Nós servimos um Deus que tinha tanta coisa mais importante para se preocupar, mas que decide saber e nos conhecer no mais íntimo do nosso ser. Isso é confortante. Então, eu sei que muitos de nós hoje nós enfrentamos problemas com rejeição. A gente vê um mundo desesperado por atenção, buscando as migalhas que esse mundo tem para oferecer em questão de aceitação. Quando nós nos esquecemos que nós temos um Deus poderoso, grandioso, que nos conhece e nos chama pelo nome. Ah, o bom pastor.
Ele não é um empregado que está fazendo o que faz pelo dinheiro, pelo salário. Ele não é qualquer pessoa, ele é o bom pastor. É aquele que entrega a sua vida pelas suas ovelhas. E o mais lindo de tudo isso não é que somente ele te conhece e ele te aceita e ele tomou a iniciativa de ir atrás de você. Ele ainda entrega a sua vida. Ele paga o preço para que você possa ter comunhão e desfrutar comunhão com ele. Eu não sei se você conhece a história do profeta Oséias. Lá na Bíblia, no Antigo Testamento, existe um profeta chamado Oséias. E ele foi direcionado por Deus para se casar com uma prostituta chamada Gomer. E depois dele ter casado com essa prostituta, ela teve filhos, ele deu um nome para ela, ele deu significância para a sua vida, ele deu uma família, mas ainda assim, depois ela decide voltar a se prostituir. E sabe o que Oséias faz? Ele vai atrás de Gomer, dentro dos prostíbulos, procurar por ela e trazer ela de volta. Sabe o que ele faz? Ele paga o preço da sua prostituição. Eu não sei como que isso aconteceu, mas talvez ele teve que tirar Gomer dos braços de outro homem, teve que pagar o preço, porque aquele homem deve ter dito, mas eu paguei por isso. Toma aqui o dinheiro porque eu estou levando ela de volta para casa. No nosso entendimento, isso é uma humilhação terrível. Como que um homem se presta a fazer, você deu tudo para aquela mulher, ela decidiu voltar a se prostituir, que ela permaneça ali? Não, mas ele vai atrás dela, ele paga o preço da sua prostituição, ele traz ela de volta para sua casa. E a história de Oséias é uma ilustração do amor de Deus, que nos criou, que nos fez com tanto amor, mas ainda assim nós, por livre e espontânea vontade, decidimos virar as costas e nos transformando esse mundo que ele criou em um grande prostíbulo. Mas ele decide, assim como Oséias, enviar o seu filho para nos resgatar das mãos daqueles que nós estávamos nos prostituindo, e ele pagou o preço. Ele foi humilhado numa cruz, ele derramou o seu sangue para nos trazer de volta aos seus braços. Se esse amor não constrange o seu coração, eu não sei o que mais pode constranger. Se esse amor não é suficiente para você, nenhum outro amor será, porque somente ele pode preencher o vazio do nosso coração. Nós servimos um Deus que se fez carne, que se humilhou, que deixou a sua glória para vir a este mundo que ele mesmo criou e que decidiu virar as costas para ele, para nos resgatar. E ele, através do seu sacrifício, fez um vivo e novo caminho. Hoje, não importa quantas pessoas te rejeitaram, não importa o quanto você não é reconhecido, não importa o quanto você acha que é insignificante, você tem valor diante dos olhos daquele que enviou o seu filho, daquele que pagou o preço, daquele que todas as vezes que olha para as palmas de suas mãos, ele vê a marca do seu amor por você. É esse Deus que nós servimos. E eu termino com isso. Ele fala no versículo 18. Vou começar do versículo 17. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai ordenou. Você serve um Deus, o único que tem o poder de entregar a sua vida e tomá-la de volta. A prova de amor de Cristo é tão grandioso, porque para pensar, todo mundo tem uma causa de morte na sua certidão de óbito. A pessoa morreu por causa disso e aquilo. Ninguém tem o poder de dizer para o próprio coração, pare de bater, ou para o próprio pulmão, pare de funcionar. Você morre por causa de alguma coisa. Jesus foi a única pessoa que naquele momento, naquela cruz, tinha autoridade para entregar a sua vida. O que você está dizendo, Carla? A razão da morte de Cristo não foi a razão pelo qual as pessoas que eram crucificadas morriam. Quando você vai estudar, você vai perceber que a crucificação era uma morte lenta e uma morte por asfixia. Então eles eram presos de uma forma que eles respiravam com muita dificuldade, mas ao passar do tempo, o seu corpo enfraquecia tanto que eles já não conseguiam mais fazer o movimento da respiração e eles acabavam morrendo asfixiados. Mas Jesus,
Não morreu por causa disso. Esse processo de crucificação demorava 2, 3 dias. Jesus morreu em 6 horas apenas. Quando eles foram, tentar quebrar as pernas daqueles que estavam crucificados ali na sexta-feira, porque eles, iria ser o sábado, e no sábado eles não podiam fazer nada disso, então eles queriam quebrar as pernas de Jesus para que ele morresse rápido, para que eles não tivessem que fazer isso no sábado. Mas quando eles foram fazer isso, eles perceberam que Jesus já havia entregado a sua vida, ou seja, não foi a crucificação que tirou a vida de Jesus, não foi a morte que tomou o seu fôlego de vida, pois ele mesmo tem autoridade para entregar e tomá-la de volta. Ali naquele momento que ele diz ao Pai: eu entrego o meu espírito, está consumado. O Criador que se fez criatura exerce a sua autoridade mesmo na função de humano, para que então a nossa vida pudesse ser alcançada. Não existe prova de amor maior do que essa. Portanto, hoje você não tem motivos para se sentir rejeitado, para se sentir abandonado. Não importa o que fizeram contra você, lembre-se disso. Você tem um Deus todo-poderoso que se humilhou e que provou através do seu sacrifício que você tem valor, que você é amado. O mundo pode te rejeitar, mas ele te aceita através do sacrifício de Cristo. O que pode nos separar do amor de Deus, segundo Romanos 8? Nada pode te separar desse amor. Então que você possa passar o seu dia com essa certeza. Você é amado. E todas as vezes que Jesus olha para as suas mãos, ele lembra do teu nome, pois o bom pastor conhece as suas ovelhas e ele as chama pelo nome. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que enche o nosso coração hoje de esperança, que mesmo diante de todas as nossas dificuldades, todas as nossas decepções, todo o sentimento de rejeição, hoje podemos ser amados de verdade por aquele que realmente criou todas as coisas, e que esse amor possa inundar o coração de cada pessoa nesse dia, que diante de todas as tristezas, que o Senhor venha transformar em alegria, essa tristeza seja transformada em alegria, alegria por saber que nós temos um Deus que não apenas é poderoso, mas que nos ama incondicionalmente. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Amém e amém. E até amanhã. Que Deus te abençoe.